A gente tem um tópico específico de agro A aqui. gente pode ir pro A gente agro, pode né? ir Vamos pro falar agro, vamos depois falar de agro primeiro. a gente volta no outro. Mas falando em auditoria ambiental, a gente também tem acompanhado muito isso, Zé. A gente está com o caso até agora, até Maurício, sócio da área de resolução de conflitos do escritório, está lá hoje, né, uma arbitragem gigante, fruto de uma operação de M&A. Tá. Que passou e a gente não participou da operação de M&A, a gente entrou depois ali para poder participar da arbitragem. E um dos grandes problemas dessa arbitragem, ou grande problema na verdade, é sobre a auditoria ambiental. Foi feita uma auditoria ambiental mal feita, na época do M&A. O contrato societário que foi firmado, ele teve uma redação que comprometeu ali a operação, né, porque deixou uma cláusula de auditoria nessa parte, inclusive da responsabilidade ambiental de uma forma ampla e indeterminada. E aí quando você junta isso, depois de um tempo, a empresa que comprou, ela foi trabalhar nas licenças ali do imóvel, né, da operação, está contaminado o solo. Poxa. Só que a gente está falando de uma contaminação, uns 8, 10 milhões de reais, mais ou menos. Desde 2007, tu acha? De contaminação. Então, assim, você tem que se preocupar com uma auditoria muito bem feita, né? Não só, óbvio, na parte ambiental, mas em todas as frentes. Mas aqui a gente está falando que a parte ambiental, ela tem trazido muita preocupação e tem crescido, né, essa relevância nas operações de M&A. Não só falando no cru ali, né, da operação de um terreno, mas em outras frentes também, mas que trouxe um problema posterior, né, em que está se discutindo uma arbitragem caríssima para todos os envolvidos. Quando a gente fala de arbitragem, você sabe, né, a gente tem um custo enorme com árbitros, com advogados, com custas, com todo o estresse, desgaste de um potencial passivo ali que pode ser arcado pelo cliente que você está assumindo, e um contrato societário também mal feito. Então, é muito relevante o que você trouxe dessa operação, né, de auditoria, né, da ambiental dentro de uma operação que é relevante. Total. Contrato, eu lembro de ver uma fala do Abílio Diniz, né? Ele falava que a coisa mais importante é um contrato, né? Pelo que ele passou no Carrefour, lá tal, no Pão de Açúcar. E é isso mesmo, né? Melhor passar alguns dias no vermelho, mas viver depois no azul, isso, né? Então tem que ter uma assessoria especializada. A Rende, por exemplo, a gente respeita muito esse lance da especialização, né? Nós não somos advogados. Então chegou a hora certa, vamos fazer um contrato. Chegou no momento de uma transação que vai partir para um contrato de compra e venda, um acordo de acionista, vamos chamar quem entende. Porque a gente entende da operação, do valuation, do modelo financeiro, da pré-auditoria. Quando entrou no âmbito jurídico, a gente levanta a mão e pede ajuda, né? Porque é drástico, né? Tem que estar bem reproduzido numa minuta o que você combinou, o que você imagina para o futuro, né? Com certeza. Eu acho que faz super sentido isso, principalmente, eu acho que essa é uma das grandes diferenças da Rende, eu acho que é saber contar com os melhores, então acho que isso faz super sentido. E voltando um pouco sobre o tema do agro que a gente tinha falado, principalmente no Brasil, eu sou muito entusiasta dos números do agro, então eu acho que não é à toa que o Brasil é chamado como o celeiro do mundo. Eu acho que é um país que tem uma capacidade de conseguir alimentar quase 800 milhões de pessoas. É um mercado que a gente, muitas vezes a população em geral não olha com cuidado, com carinho que deveria ver o agro brasileiro, principalmente quando a gente fala de inovação, né? Muitas coisas que a gente está estudando agora, inteligência artificial, automação, operações jurídicas, o agro já faz isso há anos. Então, eu acho que apesar de não ver o Brasil eventualmente como um braço da tecnologia, porque a gente acaba recebendo muita coisa de fora, quando a gente parar para pensar na tecnologia do agro, eu acho que o Brasil acaba sendo um dos grandes berços, e acho que é uma coisa que a gente tem que considerar. Bom, teve uma reportagem que eu vi que você tinha passado pra gente atrás do podcast, só no Valor Econômico, que vocês falaram que 334 empresas do agro têm potencial para fusões e aquisições. E aí eu queria saber um pouco, Zé, o que difere, assim, tanto em procedimental quanto cuidados específicos que vocês têm como especialistas quando uma operação envolve uma empresa do agro? Tem alguma coisa que é diferente no procedimento de M&A? Eu acho que tem. O agro tem uma linguagem, todo setor, na verdade, tem a sua própria linguagem, né? Então, a gente sempre beirou o agro
mas pouco mais de um ano para cá, aí a gente realmente entrou no setor agro. Nós temos hoje um conselheiro muito bom dentro desse nicho, que é o Thomas Brits. Um abraço, Thomas. Ele foi presidente da Bayer no Brasil e me ajudou muito a entender de fato como funciona a cabeça desses empreendedores, e entender que essa indústria a céu aberto é diferente das demais, né? Você está falando de produção de alimentos, de culturas. Então tem todo um linguajar próprio nesse nicho de mercado. É um outro mercado que eu acho que o timing é ainda mais drástico, que você depende de safras, você depende de condições climáticas que às vezes foge totalmente de um planejamento que você faça, né? Esse mapeamento que saiu no Valor Econômico foi feito pela nossa equipe de dados. A Rende, acho que uma das maiores áreas lá dentro é uma área de dados que a gente tem, uma área de BI, tecnologia, onde a gente identificou as principais teses que a gente achava de empresas com potencial para passarem por uma operação de fusão e aquisição. Seja vendendo suas operações 100%, parcial, majoritária, o que quer que seja. Então, isso está tudo modelado dentro de um estudo. Foi o estudo que o Valor acabou ficando sabendo e nos procurou. Então, tem sim uma série de especificações que devem ser feitas numa operação de uma empresa do agro, né? É importante, assim, a função de um assessor numa venda, muitos falam assim, maquiar a noiva. Não é. É você entender um negócio e conseguir explicar da maneira correta os pilares de valor daquele negócio, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma revenda de insumo agrícola, é uma tese e uma venda muito diferente se eu estou trabalhando com uma indústria de fertilizante, de biofertilizantes, que é um outro nicho de atuação nosso. Então, você entender um pouco mais esse setor, correr menos e pensar mais, né, para poder entender esses setores, reproduz na ponta, você ser mais eficaz na negociação com o investidor e, por consequência, conseguir valores maiores para o seu cliente numa negociação também, né? Maiores, eu digo assim, explorar ao máximo, dentro dos parâmetros daquela empresa, uma boa negociação para o seu cliente, né? Caramba, não, com certeza. Eu acho que é um potencial gigantesco, é um cuidado, uma área que a gente tem que ter muito carinho. Aí nessa reportagem teve um número que chamou muita atenção e eu quero até compartilhar contigo, olha isso. Que ele fala que 75% das negociações que ocorreram em 2022, que envolveram o agro, envolveram empresas de capital majoritariamente nacional adquirindo de brasileiros capital de outras companhias estabelecidas no país. As estrangeiras, elas comprando, então, capital, elas simbolizaram 24%, mais 1%, apesar de ser um número pequeno, olha isso. São empresas brasileiras adquirindo companhias no exterior. Então, em quais áreas e quais setores a gente pode dizer assim, tudo bem, é uma porcentagem pequena comparada ao resto, mas assim, olha, tem brasileiro comprando empresa gringa aqui pra... O agro é brabo. Os caras são bravos. A galera é brava. É quando a gente lida com o Brasil, né? Eu acho que o Brasil é muito forte nesse setor. Tem empresas gigantescas, né? Explorando esse mercado. Altamente tecnológico. A gente tem né, empresas que a gente conhece, o setor agro, né? Que é próximo aqui do escritório nesse sentido, né? De muita tecnologia. Tecnologia pro agro. Tecnologia para o agro, estudo né, de dados para o setor agro para tomar a melhor decisão. Então, é algo que a gente tem visto um investimento muito grande e tem mudado realmente ali a forma de execução das atividades. Hoje, na nossa carteira de clientes atendidos, é o setor que a gente mais atende. Tem desde fazendas que a gente, no Centro-Oeste, que a gente faz a controladoria da fazenda, financeira da fazenda, até uma empresa brasileira que desenvolveu um software para direção autônoma de tratores. Isso já é assim, um grande negócio, com receita em franco crescimento, até mesmo grandes revendas, indústrias de biofertilizantes.